Fala minha gente, tudo certo? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Estamos chegando aí, você sabe onde, aqui no nosso canal LA Esportes. Eu já te convido de antemão, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, aquela coisa toda. Deixa o like nesse vídeo, compartilha e claro, deixa o teu comentário geral, tua dica, tua crítica, tua sugestão, beleza? Vamos lá então para falar das notícias do Internacional, isso porque o Clube Colorado tem novos reforços e aí eu não estou falando só do setor ofensivo, mas também do setor defensivo. A gente vai trazer essas contratações do Internacional para essa janela de meio de ano que não visa somente, claro, a disputa do Brasileirão, mas também a disputa da Sul-Americana, isso porque na próxima semana o Inter já enfrenta a equipe do Melgar no confronto válido pela partida de ida das quartas de final da Sul-Americana. O primeiro reforço que a gente vai falar aqui é sobre o Bryan Romero, atacante de 31 anos, ex-River Plate, beleza? Ele assina um contrato com o Internacional válido até o fim de 2024, logo aí é válido por 2 temporadas e meia. De acordo com a imprensa argentina, o valor especulado é de 5,2 milhões de reais, beleza? Por 50% dos direitos econômicos desse jogador. Que a gente tem que falar que ele já teve a sua passagem pelo futebol brasileiro. E a gente está falando de um período em que ele defendeu as cores do Atlético Paranaense, onde na ocasião ele foi reserva do então atacante titular da equipe do Furacão, que era no caso o Marco Ruben. Lembrando que nesse período que ele defendeu o Atlético Paranaense foi naquela mesma época em que o Inter fez a final da Copa do Brasil contra a equipe paranaense e acabou sendo derrotado, tá? A gente tem que falar que o Bryan não era titular do River Plate, beleza? Não estava figurando entre os principais jogadores da equipe do técnico Marcelo Gallardo, mas vem para o Internacional e principalmente com um retrospecto assim, principalmente se a gente for considerar o principal foco do Inter na temporada, que é a conquista, obviamente, da Sul-Americana, em que esse jogador tem um bom retrospecto nessa competição. Isso porque, se for analisado o desempenho dele na equipe do Defensa e Justiça, na temporada em que o Defensa, a equipe argentina, foi campeã dessa competição, no caso a Sul-Americana, o Bryan Romero foi o principal destaque dessa equipe, não à toa, ele foi o artilheiro da competição. Então, se o torcedor colorado se apegar a esse desempenho na principal obsessão do Internacional nessa temporada, no intuito de devolver o Inter ao caminho das glórias, se esse jogador protagonizar esse mesmo retrospecto, sem dúvidas que ele vai ser e muito útil para a equipe do Mano Menezes, ainda mais se a gente for considerar um contexto em que há poucas semanas atrás o Inter não tinha centroavantes. Se a gente for considerar somente o alemão, o Cadorini já não vai ter oportunidades, a tendência é essa. E o Wesley Moraes já foi negociado com a equipe do Levante da Espanha, beleza? Mas isso não para por aí no setor ofensivo, isso porque o Inter contratou mais um homem de frente. A gente está falando de Mikael, ex-Sport e também ex-Salernitana, Ele estava defendendo a equipe italiana, no caso, até pouco tempo. Lembrando que ele chega para o Internacional por empréstimo, tá? Esse empréstimo válido até julho de 2023, beleza? O Mikael tem 23 anos, é um atacante canhoto, beleza? E ele se destacou no ano passado, no Brasileirão de 2021, com uma grande temporada com o Sport, beleza? Lembrando que ele já estava no radar do Internacional, inclusive já do setor de análise de desempenho da equipe colorada, desde do período em que ele estava no Sport. Então, esse jogador já estava no radar do Inter e, no caso, vem para reforçar a equipe do técnico Mano Menezes. Lembrando que esses dois jogadores, tanto o Bryan Romero como também o Mikael, eles já estão regularizados no boletim informativo diário da CBF no BID. Logo, eles já estão disponíveis para o confronto pelo Brasileirão e também para o confronto pela Sul-Americana, beleza? Lembrando que o prazo para inscrições era até, no caso, essa sexta-feira, beleza? Lembrando só, para a gente falar um pouco mais sobre esses jogadores, um pouco aqui da nossa opinião sobre essas contratações, são boas contratações? Sim, mas claro que esses jogadores não estão no patamar, por exemplo, de um Benedetto, não estão, claro, nesse patamar ainda. Mas a gente pode falar que eles podem, e sim, ser úteis para o Internacional, principalmente se a gente se apegar ao desempenho desses jogadores, por exemplo, como eu citei há pouco, do Bryan Romero no Defensa e Justiça, o desempenho do Mikael no Sporting, inclusive o Mikagol, como ele é conhecido, no caso, inclusive já fez gol no Grêmio, principal rival do Internacional. Então, o torcedor colorado pode se apegar a esse retrospecto e sim, depositar esperança nesses jogadores. Mas a nossa opinião, pelo menos assim, num plano geral, a gente pode dizer que esses jogadores não chegam assim com o status de titular, o que é bem verdade, mas
eles podem disputar posição com o alemão por uma vaga de titular. Hoje a gente pode dizer que, no caso, o jogador que já estava no elenco colorado, no elenco do Mano Menezes, que no caso é o alemão, é titular. Inclusive a tendência é que ele seja, não só no confronto contra o Atlético Mineiro, mas também no duelo diante do Melgar. Claro que o alemão tem suas limitações, é um garoto jovem, mas a gente não pode deixar de destacar aqui que ele vem se superando a cada jogo e vem mostrando uma qualidade técnica que até o momento não se via. É só a gente pegar, por exemplo, o jogo dele contra o Palmeiras, que foi uma coisa simplesmente absurda de impressionante. E se a gente for falar também do Mikael e do Brian Romero, eles são dois jogadores que, querendo ou não, são apostas. Até porque o Mikael, se tivesse tido um bom desempenho na equipe da Salernitana, no caso da Itália, ele teria ficado no futebol europeu e atraído a atenção até de outras equipes do velho continente. Na mesma situação se encaixa o Brian Romero. A diferença é que o centroavante de 31 anos, se estivesse em uma boa fase, teria permanecido, claro, na equipe do River Plate. Mas sem dúvida são dois atacantes que chegam para acrescentar do ponto de vista qualitativo, em quantidade, para aumentar o leque de opções do Mano Menezes e também do ponto de vista qualitativo, por que não? Eles acrescentam em qualidade ao grupo, sem dúvidas, e podem aí ser utilizados na sequência do Inter na temporada, principalmente no foco principal, que é a briga pelo título da Sul-Americana, que inclusive, como a gente já falou aqui no canal, as chances do Internacional estar na final dessa competição são muito grandes. Isso porque, passando por Melgar, e a tendência é essa, o Inter favorito, pode pegar Deportivo Táchira ou Independente Del Valle numa eventual semifinais aí. E claramente o Inter é mais time e é favorito também para esses confrontos. No eventual final pode pegar um São Paulo, um Ceará, por que não? Aí, claro, final é final e aí é decidido nos detalhes, sem dúvidas. O Internacional ainda anunciou a contratação do lateral direito, o Everton, beleza? Ele é ex-Vasco, tá? Mas estava emprestado à equipe carioca pelo Bragantino. Ele chega ao Internacional justamente naquele contexto que inclusive a gente já comentou aqui, que o Bustos sofre com problemas físicos e no caso o Heitor, se despediu do Internacional, foi para o clube belga, como a gente inclusive já falou aqui, tá? Esse jogador, o Everton, ele vem por empréstimo até dezembro e é mais uma opção que chega para o elenco do Mano Menezes. Lembrando que, além de chegadas, também o Internacional tem saídas. E a gente está falando de Gustavo Maia e de Paulo Vitor. Se no caso o Everton vem do Vasco para o Internacional, o Gustavo Maia e o Paulo Vitor estão indo disputar a Série B pela equipe carioca, no caso o Vasco da Gama, beleza? Então a gente falou de algumas informações aqui com relação às contratações do Internacional e também com relação às saídas, beleza? Contratação do Brian Romero, contratação do Mikael, também a chegada do Everton e a saída do Gustavo Maia e também do Paulo Vitor, que não receberam oportunidades aí com o Mano Menezes e no caso vão aí ganhar rodagem pelo Vasco da Gama na Série B do Brasileirão. Então a gente fica por aqui falando sobre o Internacional. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha com os teus amigos, com a tua família, deixa o like nesse vídeo, beleza? Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que a gente traz aqui sobre futebol nacional, futebol internacional, trazendo sempre informações, análises, estatísticas, curiosidades, tudo para o fã de esporte, lá em Fã de Esporte. Grande abraço, grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Sports. Até nosso próximo vídeo, galera. Valeu!